Muito bem, até agora. Está a ir. Esta é a nossa proposta. É um painel muito grande, que é constituído por papel de aguarela e pintura com acrílico, e são pequenas folhas de formato A3, todas elas fazem este mosaico. Eu vou passar à frente, só para fazer uma pequena introdução, se não se importam, sobre o contexto do nosso centro educativo, porque é uma escola pequena, é muito especial, nós já nos conhecemos há muito tempo, somos uma família, e na nossa escola nós procuramos, em particular, desenvolver o ensino inclusivo, procuramos que nenhum jovem desista da escola, procuramos desenvolver o ensino de jovens desfavorecidos, porque é a Casa Pia de Lisboa, o ensino de jovens surdos e de jovens incapacitados. Também procuramos promover os valores da cidadania e já de há alguns anos para cá, mesmo antes deste novo modelo de currículo flexível, que nós estamos a experimentar o método projeto. O método projeto que é de raiz, que pertence mesmo à nossa área das artes visuais. Quem trabalha em educação visual, em desenho, no secundário, já o pratica há mais tempo. O universo de formação. Pois na Casa Pia, no nosso sede, nós temos um ensino muito focado nas artes visuais, também por causa dos nossos alunos surdos, é uma mais-valia para eles, e é nessas áreas que eles encontram muitas vezes uma profissão. É património da Casa Pia, o ensino das artes visuais, como sabem, muitos de vocês, e procuramos um ambiente favorável à aprendizagem e à inserção social dos jovens. No centro educativo temos muitas disciplinas de artes, educação visual e desenho no secundário, temos uma formação complementar artística e temos muitas disciplinas de multimédia, trabalhamos muito com colaboração do secundário e do básico, depois temos professores muito qualificados e tem funcionado muito bem ao nível de projeto, tem-se feito muita coisa. O projeto que nós apresentamos, pois inseriu duas turmas de educação visual, uma de 7º ano, uma de 9º, e que foram conduzidas por 3 professores, são os que estão aqui presentes. Eu sou de pintura, a Lena é de tecnologias e o Paulo é de design, portanto fazemos uma colaboração muito completa, assim muito versátil. Qual foi o compromisso, que é importante dizer? Portanto, nós tínhamos os instrumentos da flexibilização curricular, que à partida são muito bons de explorar, ao nível do projeto, ao nível das aprendizagens, para além das metas, que nós não deixámos de as cumprir. Tínhamos recebido o título de Escola Azul, que era para defender, e tínhamos muitas estratégias de aprendizagem. Ao nível do processo artístico, queríamos muito defender essa possibilidade. Os alunos, como já dissemos, são surdos e ouvintes, e nas disciplinas de educação visual e de teórico-práticas de artes visuais, eles estão juntos em sala de aula. Desde 2003 que nós temos 2 professores, que é ótimo, né? Este é quase um prémio, ter 2 professores, às vezes até mais, no 7º ano tínhamos 3, tínhamos mais uma colega de ensino especial, permite-nos trabalhar com muito conforto e com muita segurança e permite muitas vezes dividir o momento da aula em 2 tempos, um tempo para dar matéria, outro tempo para outro momento para desenvolver as propostas para este projeto em particular. O ponto de partida do nosso projeto foi o Plano Anual de Atividades. A nossa escola propôs como temas, como temáticas, a sustentabilidade, que é um tema emergente, é um tema muito importante e sem retorno, portanto é obrigatório para hoje e para amanhã, a defesa do meio ambiente, a proteção dos oceanos e o combate aos plásticos. Já tínhamos feito um projeto no ano passado sobre o combate aos plásticos.
Dimensão deste projeto foram os objetivos estratégicos da instituição. Procurámos implementar uma dimensão mais holística ao trabalho, ou seja, apresentando uma visão mais imaginativa para ensinar arte, mas sempre com a premissa de que em arte contemporânea, que era a matéria do nono ano, depois mais à frente eles começaram a participar do projeto, nós conseguimos desenvolver uma ideia em banda larga, portanto, praticamente não há uma resposta, é possível trabalhar com muitas ferramentas do pensamento criativo e nesse sentido sentíamos com muita vontade de avançar com o projeto. Agora vou explicar como é que nós partimos aqui das aulas para o projeto que decorreu entre outubro e março, a altura em que fomos para casa. Nós entendemos que tínhamos temas interessantes. Dentro daqueles mega temas do plano anual, tínhamos temas muito, muito interessantes ao nível da poética. São temas que têm muita dimensão, não é? Permitem fazer uma exploração do processo artístico em muitas camadas, é essa a grande vantagem. Eu sou um bocado fanática por arte contemporânea, mas é essa a grande vantagem de trabalhar em arte contemporânea e de trabalhar em colaboração com mais pessoas e com muita gente. Tínhamos os temas como o mar, o homem, o território, o insólito, o industrial e o orgânico. Para começar, eram estes os conceitos. Com o 7º ano, começámos a fazer desenhos em pequeno formato, e ainda bem que o fizemos, em muito pequeno formato, em formato A4, A5, através da pesquisa de peixes tropicais, mais coloridos, com mais textura, mais apelativos. Com o 9º ano, depois mais à frente, já no final do ano civil, salvo erro, apresentámos um livro de plásticos marítimos que eu tinha encontrado na biblioteca e fiquei muito empolgada por o levar para a escola. Como é que foi instrumentalizado o projeto? Primeiro, com o 7º ano, fizemos sessões de desenho expressivo. Aqui as aulas são muito dogmáticas, são muito demonstrativas, o ensino é muito centrado no professor, para que eles possam entender como é que devem desenvolver a textura, o lápis de cor, o pormenor. Correu muito bem. O 7º ano foi conduzido por mim e pela Lena, e correu tão bem. Tenho aqui um exemplo deste esboço da Beatriz, que é a nossa melhor aluna de 7º ano. Foram os desenhos que depois nos entusiasmaram. Este é do Daniel. E correu tão bem que nós passámos logo para a proposta de uma peça na linguagem da arte contemporânea e em que fosse possível passar para um ambiente mais simbólico. Muito bem, fizemos grupos de trabalho. Com esses primeiros desenhos, propusemos imediatamente a ampliação das imagens. Portanto, uma das características, entendo eu, em minha opinião, da arte contemporânea é o grande formato, não é? É a grande escala, a escala imersiva. Temos um projetor na sala, temos uma parede branca, projetámos logo os desenhos deles e, portanto, os desenhos de formato A4 passaram para 1,20 m. Eles perceberam imediatamente que material é que podiam, entretanto, explorar. Tínhamos papel de aguarela, colámos o papel de aguarela, as folhinhas, e logo eles entenderam que podiam fazer aí logo uma primeira experiência de invenção. Pode não ser muito inovador, mas foi inventivo e houve transformação, sem dúvida. Depois foram discutidas as possibilidades de instalação. Esqueci-me de dizer que eu também lecionei este antigo com o 9º ano e estávamos a preparar uma peça multimédia que vai ser determinada para o ano, mas daí a ideia inicial ser uma instalação com este painel e com projeção vídeo. Por isso é que nós queríamos muito fazer uma instalação com vídeo também. Conseguem ver a imagem? Portanto, aqui já temos o desenho
ampliado e já explorado com o acrílico, papel de aguarela e acrílico, e aqui sim já eram 3 meninas, a Lara, a Mariana e a Beatriz, a fazerem a pintura com a ajuda da Lena. A Lena é uma perfeccionista e, portanto, sozinha não teria feito nada, e com esta colaboração fizemos, acho que ficámos satisfeitíssimos com o resultado e foi muito agradável. Ficámos muito encantados com o resultado. Aqui outro conjunto com 6 folhinhas de papel de aguarela, da Ana e da Constança. E aqui este trabalho, já está um pouco estragado, é de um aluno nosso que é autista. E ele fez grupo com mais 2 e a professora de ensino especial também deu uma grande ajuda. Muito bem. Passando ao 9º ano, entrou mais tarde. E o que é que nós propusemos? Nós estávamos a entrar no tema da arte contemporânea e a sair do tema dos efeitos ópticos e da figura fundo. Portanto, fizemos um brainstorming escrito, um brainstorming visual, escolheram alguns objetos para desenharem. Através do escrito escolheram os conceitos, alguns não serviam, portanto tivemos depois que adequar, não é? Converger, divergir, fazer esse trabalho que é importante, eles perceberem que nem tudo serve, isto não é um trabalho, é criativo, mas não tem uma finalidade e, portanto, a finalidade era mesmo metê-los a experimentar todo o processo artístico. Procurávamos um trabalho de autor, não é? Uma peça de autor, fazê-los passar pela experiência de inventar uma peça, melhorar a peça e levá-la à exposição, que é a parte melhor da exposição, da vernissage, da festa, sempre com essa proposta, não é? de a mostrar e de a festejar, de a elogiar. Muito bem, aqui temos outro exemplo de uma pintura do objeto plástico, não chegou a ser terminado, mas para verem como o papel está a destacar. Portanto, é nesta linguagem. Os objetos que eles desenharam, acho que ainda tenho aqui alguns exemplos, fizeram algumas propostas com guache, com aguarelas, fizeram estudos de cor. Tenho aqui uma aguarela, aqui outro estudo de figura fundo, cores complementares, etc. Até chegarem ao grande formato, fizeram também grupos, escolheram quais as imagens que melhor serviam para o conjunto. E depois houve uma altura que eu lhes fiz um esquema, já mais para a frente eu até trouxe aqui em papel. Posso mostrar assim, para eles conseguirem entender. Uma das possibilidades seria esta. Antes desta pensámos em fazer um grande friso pela escola, pelos corredores da escola. Teria funcionado, mas não seria tão imersivo, considero eu. E para a escolha do título, depois também fizemos uma sessão de brainstorming para escolher em inglês e eu gosto de meter o título em inglês também. E com a tradução fizemos o brainstorming, já foi à distância, que não resulta tão bem, porque não podemos espicaçá-los tão bem, não é? E puxar tanto por eles, mas sim, mas foi feito e conseguimos chegar a este resultado. Aqui é o esquema da apresentação. Ok, eu queria que a Lena falasse, só que eu não a vejo. Alguém pode... Lena? Não a vejo, nem sei se ela está cá. Lena está cá. Eu estava a falar com ela no bate-papo. Podes falar e eu ajudo-te. Eu só não estou a ver. Célia, vê se a Lena tem o microfone ligado. Tem. Realmente agradeço muito a vossa presença. É realmente muito gratificante ter participado do projeto, em especial com a minha colega Inês, e sobretudo com o grupo de ouvintes, grupo de curso. E de facto, o trabalhar com o grupo
e realmente é muito enriquecedor, é muito criativo. E em especial com o grupo de surto, eu principalmente também tenho aquele aprendido para ser surdo. Há quem não acredita. Eu, minha área de arte, depois sou formada em arte, como a minha colega Inês. E, no entanto, como também tenho aquela aprendizaje, quero transmitir também o meu conhecimento artístico ao próximo com os alunos surdos. No entanto, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com ele neste projeto. Foi um desenvolvimento muito enriquecedor. Até o próprio minuto, no ponto de partida, tinha uma grande dificuldade, porque caí faz parte da natureza assim, e não perceberem o que é que nós pretendíamos que eles fizessem determinado trabalho da parte do processo de desenvolvimento de trabalho, do ponto de partida até o produto final, e depois o processo do produto real, o desenvolvimento para uma obra mais abstrata, mais criativa. E aí é que o meu surdo não estava habituado a trabalhar nisso. Então eu comecei a dar aquele tipo de passo à forma como é que tinham que trabalhar com o tipo de registro, de vários tipos de técnica, a pintura de drapos de cor, a tinta acrílica, seja qualquer tipo de registro. E aí eu comecei a sentir seguro nele próprio. E aí começar a sentir-se mais aberto, mais espontâneo, mais aberto, mais criativo. Então comecei a perceber e a dar expressar-se no campo de criatividade em cada um. E às vezes o próprio sofinte chamava-me para reparar que eu também estava a dar uma proposta engraçada para os surdos. Então fui ter com o grupo de ouvintes. E também da mesma forma como eu estava a dar uma dica aos surdos para os ouvintes. Por essa coisa começaram a evoluir de uma forma muito engraçada e realmente como parte pedagógica com a nossa colega Inês. E isso foi um ano muito bom. Eu não estava nada a ver que esse prêmio faz atribuído para nós, não estava nada a ver. Mas ter feito um filme para a cara nova, ainda bem. Vocês perceberam? Eu vou ajudar. Sério? Vou só ajudar. A Helena quis dizer Eu que... estava com medo que não me preparei, na verdade. A Helena quis dizer que para os surdos, principalmente para os jovens surdos, foi uma experiência nova. A Helena está mais habituada a trabalhar com o segundo ciclo e já conhecia os alunos do sétimo, para mim foi ótimo. Já os conhecia do sexto ano e foi ótimo para começar, não é? Porque ela já os conhecia nas suas fragilidades e desde o início adaptámos logo a ideia, que começou por ser uma ideia, olha, vamos experimentar, vamos ver o que é que conseguimos com eles, mas acabou por ser um ano muito agradável, não é? No meio de tanto castigo e de tantas incertezas, acabou por, com isto e com a vossa simpatia, com esta vossa recepção, acabou por tornar o ano muito mais agradável e a experiência muito motivadora para todos. Ficámos aqui todos empolgadíssimos e orgulhosos e também os alunos agora estão, possivelmente para o ano ainda vamos querer festejar aqui a exposição. Todo este processo artístico para alguns alunos era novo, sim, porque ainda vinham do segundo ciclo e para a Helena também, mas como eu disse, a Helena é uma perfeccionista e foi uma enorme ajuda, e o Paulo também é um excelente companheiro de aula, principalmente uma referência para os surdos, que eles necessitam de referências, eles não trabalham só ao nível cerebral, eles precisam de alguém que sirva de ícone de exemplo e de bom exemplo.
Então, com este grupo Maravilha, nós conseguimos fazer a peça, de outra forma é impossível. E a Helena, claro, está feliz da vida porque conseguiu que os surdos entrassem aqui neste evento e agradecemos imenso. Obrigada. Obrigada, obrigada Inês e Helena pela fantástica apresentação que fizeram. Ficamos todos muito felizes e muito empolgados com todas as partilhas que vocês tiveram agora, a ideia de projeto coautoral, todo o processo que tiveram a mostrar-nos e que ainda deu mais valor ao objeto, não é? À obra que nós tínhamos visto e que já muito estávamos agradados. Muito obrigada. E tudo aquilo que nos demonstraram, como desenvolveram a criatividade, a autonomia, a pertença de grupo, todo o espírito que desenvolveram nas turmas. Muito obrigada, obrigada pela partilha. Obrigado. Se calhar passávamos para o próximo trabalho, que é da Escola Profissional de Marketing e Comunicação do Porto, que também ganhou o segundo prémio para a apresentação, e depois no final das duas apresentações podíamos fazer as questões que quiséssemos ou comentários, pode ser assim? Eu não sei se o professor José Cardoso está, ele é que ia apresentar. Sim. E acho que ainda não entrou, pois não? Não o vejo, não. Não, então se calhar a gente podia substituir pela Alicia, que foi a primeira a chegar. E Alicia, ainda estás aí? Ou pela Inês? Que a Alicia temos mais medo, como ela está lá em Roraima, temos mais medo que fique sem internet. Ela estava aqui há pouquinho. Se calhar quebrou. Eu vou colocar uma apresentação. Sim, Alicia, então agora é a tua vez, vá. Coloca. Tá. Boa tarde. Meu nome é Alicia, tenho 14 anos, sou aluna do 9º ano de Escola Pública do Colégio de Aplicação, de Boa Vista, Roraima. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha cidade de Boa Vista. Boa Vista é um município brasileiro e capital do estado de Roraima, região norte do Brasil. A população é de aproximadamente 399 mil habitantes, de acordo com as estimativas do IBGE. Nossa capital é a mais longe de Brasília, capital do Brasil. O desenho entrou na minha vida há mais ou menos 2 anos, como forma de terapia. E nela consigo aliviar os meus problemas de saúde. Então, depois que comecei a desenhar, eu não parei mais. Sobre o meu trabalho, o tema foi Salve o Planeta. O desenho foi feito à mão e retrata o planeta com algum tipo de degradação, como resíduos plásticos, lixos, resíduos de produtos químicos nos rios, queimadas de desmatamento. As asas representam o agravamento da degradação do meio ambiente, a nossa qualidade de vida indo embora. Ao redor do planeta está o símbolo da reciclagem, que representa uma das atitudes que devemos tomar para que o planeta não fuja de nossas mãos. Sobre o resultado, vibramos muito com o resultado, pois a minha proposta Salva o Planeta conquistou a missão honrosa, no qual disputava com vários outros trabalhos. A minha mensagem com o trabalho é demonstrar os vários tipos de degradação do meio ambiente e o meu pedido de ajuda para mudar essa triste realidade mundial.
Agradeço a toda a equipe da APSEV e a senhora Tereza e a senhora Célia por toda a atenção. Muito obrigada. Mas tem que haver boa disposição, parte da criatividade é feita de humor e de boa disposição, às vezes vamos mais preocupados com a nossa vida, mas temos que o fazer pelos alunos e depois aquela energia da aula, que é contagiante, também promove esse resultado. Eu achei o concurso na internet, numa propaganda, aí achei o tema interessante e resolvi participar. A questão da terapia é que faz uns 2 anos eu comecei a desenhar com forma de terapia para aliviar uns problemas que eu tinha. Aí, depois que eu comecei, não parei mais. Em primeiro lugar, obviamente agradecer os prémios, mas também as oportunidades que têm sido e os desafios que têm sido os concursos ao longo dos anos, que nos põem sempre a pensar e não é só fazer qualquer coisa, é desenvolver mais para além disso. E acho que nesse sentido consegue-se bem essa ideia. Vou tentar aqui partilhar, ver se isto não corre mal. Eu vou fazer batota, ou seja, não vou falar dos trabalhos que ganharam no concurso. Vou apresentar os trabalhos que não participaram no concurso. A primeira coisa que fiz, acho que logo no início do ano, porque tomei conhecimento logo do concurso, foi apresentar a proposta de participar no concurso nos conselhos de turma. Muito interessante foi a resposta que tive, não que isso tenha acontecido muita coisa. Apresentei também nas turmas. O assunto, o tema, o ambiente, as questões ambientais são sempre importantes para os alunos, mas nem sempre encontramos como é que vamos dar resposta a isto. Uma das primeiras respostas que surgiu foi da turma TAP 2, e TAP 2 é uma turma de ensino profissional, técnico de apoio psicossocial, no 2º ano, 11º ano, e eu dou a disciplina da área de expressões. A área de expressões mistura música, expressão dramática, artes plásticas, e aquilo que fizemos foi pegar um pouco nos conteúdos também de cidadania e desenvolvimento. A turma tinha escolhido exatamente as alterações climáticas e depois de um brainstorming começaram a surgir palavras, as palavras transformaram-se em movimentos, em gestos, construímos uma frase coreográfica e a partir dessa frase coreográfica começou a surgir muito rapidamente uma coreografia coletiva. Quase que me afastei e deixei as alunas trabalharem sozinhas. Esta apresentação foi feita no dia 13 de dezembro e para além da dança, organizaram um debate em que as próprias alunas apresentavam um painel com diferentes opiniões e depois questionavam também os colegas e o público sobre o que é que eles pensavam, se faziam reciclagem, como é que entendiam estas coisas. Para além disso, contámos também com a participação de um representante do Parque Natural da Costa Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, que também partilhou várias ideias com os alunos. Nesta altura estava a decorrer, e isso também foi motivo de inspiração, a COP25, a Cimeira Climática de Madrid, e tudo aquilo que envolveu, incluindo várias intervenções artísticas, como esta, no Museu do Prado, e como outras que fomos vendo ao longo do ano. Uma das que nos deixou, e eu achei curioso que isso entusiasmasse, chocasse os alunos, foi a do Brandalismo Austrália. Eu não sei porquê, mas os ursos koalas têm um grande impacto nos alunos, e este cartaz em particular de um ursinho de chocolate a derreter deixou-os particularmente sensibilizados. Fomos vendo vídeos, fomos vendo imagens, fomos discutindo o assunto, falámos o que é que podíamos fazer, falámos do excesso da poluição que é o consumo têxtil, as roupas que compramos todos os dias,
Isso foi motivo de discussão, embora alguns tenham já propostas sobre aquilo que fazem e outros acham que não, que precisam de comprar coisas novas. Entretanto, participei já em março no Formação Plásticos Marítimos. A Inês também falou aqui do livro da Ana Pego, que para mim tem sido sempre uma inspiração desde que ele saiu, e nesta formação de Plásticos Marítimos surgiu-me então como é que eu vou trabalhar isto com os alunos. Na semana que se seguiu apresentei o livro nas turmas, discutimos o assunto, só que depois no dia 13 de março a escola fechou. Portanto, o tema estava lançado e era vamos desplastificar, e todo o trabalho que foi desenvolvido em casa, com os alunos já, e todos nós, fechados. Tinha sido sugerido que separassem os plásticos que utilizavam, plástico descartável que consumiam durante uma semana para depois trabalharmos, mas acabou por não ser possível avançar por aí e cada aluno fez a sua interpretação. Acho que as interpretações dos vários alunos demonstram muito este período de lockdown, toda a gente esteve fechada em casa, e temos um planeta Terra que ficou dentro de um saco de plástico. Um desinfetador, foi assim que o aluno chamou, de sapatos, uma pá para ser usada na mesa para apagar as migalhas, a questão do papel higiênico, não é? Aparece sempre aqui um dispensador de papel higiênico, e ainda um kit de cinema em casa, algo que também foi muito importante durante esta altura. Foram muitas as propostas, agora vêm as propostas, a da Joana, que não consegue entrar, não posso, ela fez em casa, ela mora perto da praia e por isso pôde ir fotografar para a praia. E, portanto, como já estou aqui a ficar um bocado atrapalhada com aquilo que queria dizer e acho que baralhei tudo, se calhar passo para o Mateus, que é capaz de falar melhor sobre o assunto. Mateus, a palavra é tua. Mateus. Bom dia a todos. Olá. Bom, sou o Mateus Castanho, né? Tenho 14 anos, sou de Odmira, sou do 8º D da Escola Básica da Damião de Odmira. Bom, eu quis representar no meu trabalho os 2 tipos de oceanos, assim por dizer, que teríamos, como está na imagem do meu trabalho. À esquerda temos um oceano mais limpo, menos poluído, com espécies de animais, sem lixo, sem garrafas, plásticos, limpo, que não está poluído. Do outro lado temos um oceano mais poluído, com lixo, com plásticos, garrafas e até um tom mais obscuro para simbolizar algo mau, algo poluído. O que eu quis nesta parte foi mostrar o contraste de uma para outra, algo como se fosse o que temos agora, sendo o mar não tão poluído, que é o que temos agora, e o que podemos vir a ter, mas que pode se tornar mais alarmante, que é o oceano poluído. A garrafa, à volta dos oceanos, representa a poluição oceânica em geral, que é como se o oceano fosse refém do plástico, que delimita o bem-estar do oceano. Ai! Peço desculpa, fiz a asneira. Não faz mal. Além disso, também temos as mãos. As mãos a segurar a garrafa, o que significaria a ação humana, o ser humano, a atividade humana nos oceanos, que no caso é a poluição. Como se
como se a responsabilidade de assim, levar com as consequências da poluição fosse do ser humano. Que mostra que a responsabilidade é do ser humano. Para acabar, eu acho que o meu trabalho representa bem o tema em que estávamos a falar, sobre a poluição oceânica. E bem, é isso. Parabéns, Mateus, pelo prémio. Obrigado. Aqui no bate-papo toda a gente está a dar os parabéns, toda a gente gosta muito. Obrigado a todos. Porque a mensagem foi muito bem passada, obrigada. Ana, acho que ainda não temos a Joana. Eu, depois de ter feito aqui tantos disparates já, se calhar passo ao Pedro. Pedro. Boa tarde. O meu nome é Pedro Roque, tenho 16 anos, sou da Escola de Odmira, do 10º G de Artes, e acho que o meu trabalho, o trabalho que fiz para este concurso representa bem o tema, e tudo o que eu disse assim na minha memória descritiva é basicamente tudo o que eu tinha a dizer sobre o trabalho. Acho que o coração, como eu disse na memória descritiva, representa a vida, e o plástico é como a gente já está integrado no plástico e a gente já vive com ele e já estamos todos habituados. Já é difícil viver sem o plástico. Eu decidi colocar a palhinha e os itens de plástico que está lá, os reais, não desenhei para dar uma sensação de realidade, como se fosse agora, que tiver uma coisa que existisse, e o coração decidi desenhar porque era mais fácil integrar as coisas lá assim, fazendo assim. Eu decidi fazer em digital porque eu gosto de desenhar também e pensei nisso, mas eu sinto-me mais confortável no digital e é uma coisa que eu já faço há algum tempo. Já mexo com as plataformas digitais já há algum tempo, por isso sinto-me mais confortável com isso e decidi fazer assim. E acho que é isso, queria agradecer pelo prémio e é isso. Obrigado. Eu, antes de mais, queria informar que foi com uma grande satisfação que nós recebemos a vossa informação na Escola Secundária Antero de Cantal, aqui em Ponta Delgada, referente aos prémios que foram atribuídos aos nossos alunos de artes visuais neste vosso concurso. E, acima de tudo, também quero congratular a associação, a APEC, a Associação de Professores e Expressão e Comunicação Visual, pela essa iniciativa. A iniciativa é esta que o tema era "Tem o poder de mudar", que serviu de mote para repensarmos e debatermos com os alunos sobre a função das artes. E aqui nesta apresentação já vimos várias funções que a artes tem, que foram referidas pela Inês, pela Alicia, pelo David e pela Ana. E aqui nesse caso específico as artes serviram de veículo para sensibilizar, consciencializar mais uma vez e despertar para os alunos, através dos alunos para a sociedade em geral, para a importância e a urgência dessa problemática do ambiente. Nesse processo, eu acho que foi extremamente importante, acima de tudo, os alunos assumirem um papel ativo, um papel participativo e, assumidamente, um papel interventivo, que acho que é das principais funções da arte. Em relação a estes trabalhos que o Henrique Silva Melo vai apresentar já o seu, realizaram-se em várias disciplinas, são alunos de artes visuais do 12º ano, e realizaram nas disciplinas de desenho A, na disciplina de multimédia e a disciplina de oficina de artes. Em desenho participaram com o desenho, em multimédia com o vídeo,
que também foi, quer desenho, quer multimédia, foi atribuído menções honrosas, e na disciplina de oficina de artes participaram com uma instalação, com 2 instalações, uma das quais foi atribuída a este terceiro prémio do Henrique Silva Melo, que vai apresentar. Mais uma vez agradeço a oportunidade à APEP, uma iniciativa que tivemos imenso gosto de participar e que espero participar para o ano e que a sessão que seja noutros moldes, com certeza, presencial, mas foi um gosto participar, quer com os alunos, quer ter a vossa colaboração. E passaria ao Henrique, sem mais demoras, para apresentar o seu trabalho. Bom dia a todos. Queria antes de mais agradecer pelo convite que me foi feito para participar nesta chamada. Como a professora Leonor já disse, o meu nome é Henrique, tenho 17 anos, estou no 12º na Escola Secundária Tenente de Quental, nos Açores, e pronto, agora vou começar a falar do meu trabalho. Considero que esta instalação, inserida no tema proposto pela APSCV Tens o Poder de Mudar, funciona como um alerta em relação à situação climática atual e às medidas urgentes que devem ser tomadas. Apesar de toda a destruição que o homem já causou nos ecossistemas, ainda há uma possibilidade, apesar de ser reduzida, de remediar esta crise, daí que esta instalação tem o nome de A Última Gota. Os 3 guarda-chuvas suspensos encontram-se invertidos e sem copa para representar a intervenção negativa do homem no meio ambiente, ou seja, a não funcionalidade deste objeto remete para um dos efeitos das alterações climáticas, o clima extremo. Por exemplo, muitas vezes quando estamos na rua e ocorrem tempestades e tem ventos fortes, os guarda-chuvas ficam sem a copa ou até a estrutura do guarda-chuva parte. E pronto, é o que é suposto essas 3 estruturas estarem a representar. O que se encontra no chão, apoiado sobre a esfera de vidro, ainda está intacto, dado que simboliza a hipótese que o homem ainda tem para resolver a situação ambiental, transmitindo deste modo a ideia de que está nas nossas mãos o cumprimento deste objetivo. A esfera serve para mostrar que temos pouco tempo para o fazer. O facto de ser de vidro reforça a fragilidade em que o nosso planeta se encontra, dado que o vidro é um material que se parte e quebra-se com muita facilidade, principalmente se tiver por cima muito peso por cima do mesmo. Ou seja, aqui eu estou usando a palavra peso como uma metáfora para que acaba por simbolizar as ações negativas do ser humano sobre o meio ambiente. Se estas não pararem, a esfera acabará por partir e aí não haverá volta a dar. Na instalação também é possível escutar o áudio de pingos de água que transmite e revigora o pouco tempo que temos, dado que o som destes assemelha-se aos ponteiros de um relógio e, de certo modo, acaba por fazer jus ao título A Última Gota. Em suma, através da instalação, pretende-se transmitir que é necessário que as pessoas tenham em atenção que os seus atos têm consequências para o meio ambiente e todas as ações benignas para o planeta ajudam a não partir a esfera. Obrigado pela atenção e... Portanto, eu tive conhecimento do concurso mais ou menos em meados de abril, já estávamos em confinamento e coloquei à consideração da turma a possibilidade ou não de participarem individualmente e depois, consoante o número de interesses, ou faziam um projeto de turma ou acompanhavam individualmente os alunos. Neste caso, a Inês Ferreira e a Inês Mota quiseram participar no concurso, mostraram logo disponibilidade e interesse em participar, portanto, a minha tarefa neste caso foi só orientar em todo o processo. Comunicaram qual era a ideia, com que materiais é que queriam fazer, cada uma com a sua sensibilidade e com a sua arte. Portanto, a Inês Ferreira sempre muito apaixonada pela fotografia e a Inês Mota pela pintura. E de facto o mérito é todo delas, porque o meu papel só foi mesmo apresentar-lhes o concurso e neste caso aproveito para dar-vos os parabéns. Eu não conhecia o concurso, fiquei
a conhecer este ano e certamente para o ano farei um projeto integrado da turma e participaremos de uma outra forma, porque de facto é fantástico este trabalho e é bom que se vá participando, se vá também desafiando os alunos e que nós também na nossa escola, no geral, obviamente, tenhamos espaço para que os seus saberes, as suas competências e as suas habilidades sejam de facto divulgadas, trabalhadas e depois, obviamente, que merecidamente reconhecidas como através deste webinar. Portanto, muitos parabéns a toda a organização e neste caso, meu muito obrigada à Inês Ferreira e à Inês Mota, porque o mérito é todo delas. Obrigada. Obrigada, Carla. Inês. Então eu vou passar a apresentar o meu projeto, neste caso a fotografia com que participei. Então, a paixão pela fotografia foi a minha maior força motora para a criação do projeto. Eu juntei essa paixão com a observação da natureza e a constatação que a persistência, a resiliência supera a devastação e tem o poder de mudar. Com a fotografia que tirei, queria passar a mensagem de que a força da regeneração da natureza sirva de inspiração para a urgência de reflexão e da ação humana, que a aparente fragilidade da flor nos ensina a todos que temos o poder e a força interior de mudar e de alcançar e contribuir para algo maior. Acho que a fotografia diz tudo. Nós, em 2017, a nossa zona foi bastante afetada ao longo do país, mas aqui na zona de Viseu, Tondela, fomos bastante afetados. Eu queria passar essa mensagem que cada vez mais o humano tem que parar um bocadinho, refletir nas ações que faz. E acho que essa mensagem foi bem entendida. Muito obrigado pelo meu reconhecimento. Adorei participar no concurso e obrigada à Sra. Carla por toda a paciência e ajuda que me deu. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Olá, obrigada, muito obrigada mesmo. Tanto por dispensarem este tempo, como por, durante tempos tão desafiantes, se dedicarem a criar e a procurar e a observar imagens, ou seja, a agir durante este tempo e partilharem connosco. Portanto, foi um privilégio poder ver os trabalhos, eu estive no júri também e só tenho que agradecer e concordo plenamente com o Davi, acho que devíamos comunicá-los de várias formas, faz todo o sentido. E falando como designer e falando desta temática em específico, se calhar este é um dos pontos em que o design pode ser útil, já que vivemos num momento tão desafiante. Passamos agora para nós, mas desde 1950, se quisermos pensar, por exemplo, a população mundial triplicou. Portanto, há desafios que fazem parte do nosso dia-a-dia agora que são extremos. Portanto, o design já não pode preocupar-se ou centrar-se, por exemplo, no produto. A responsabilidade social do design é uma coisa essencial e continua a fazer todo o sentido. Pensarmos nos materiais que vamos usar, que comportamentos é que vamos provocar, mas para além disso, também não podemos, por exemplo, só trabalhar com instituições sociais quando queremos falar de design social. Se calhar temos de usar o design em todo o seu potencial. E este potencial tem a ver com o cerne do design, que é esta capacidade de nos aproximarmos de um fim, de planear algo para um fim e que é intrínseca a todos. Ou seja, ao fim e ao cabo, o que isto quer dizer, talvez, é que todos podemos ser designers e todos somos. Portanto, se calhar podemos nós colocar as nossas ideias em ação. Se calhar podemos nós criar soluções ou agir quando observamos alguma coisa de nota, algo que precisa de nós.
E se calhar este poder, o de redesenhar o próprio tecido social, é de facto, se calhar, o ponto onde o design pode realmente ser potencialmente mais útil, mais importante. E já assistimos a isto, já assistimos a formas de cooperação emergentes, inesperadas, que são criadas por necessidade, são criadas por grupos, e eu não falo só de instituições que são importantíssimas, não falo só de outros grupos, como é o caso da escola, falo de vizinhos, que criam soluções, por exemplo, em bairros para terem, e dividem-se, para poderem tratar todas as crianças do bairro, não é? Por exemplo, outras soluções de transporte, em que as pessoas dividem ou partilham os lugares que têm disponíveis e criam novas soluções de transporte, ou mesmo de alimentação, em que nós conseguimos partilhar o que é que está disponível em determinada altura, em determinada zona, e aproveitar ao máximo todos estes recursos. Portanto, estamos a falar de uma possibilidade de todos podermos transformar o próprio tecido social. E é isto. Olá, muito boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro à PEC também pelo convite. Realmente foi um privilégio também poder fazer parte do júri do concurso, ver também toda esta abordagem de como é que a própria forma de repensar o ambiente ou de olharmos para o ambiente vem desde os mais novos, e fiquei particularmente sensibilizada com o trabalho dos mais pequeninos, não colocando obviamente em desmérito dos mais velhos, mas porque ou seja, é para nós enquanto espaço de trabalho, e a Quinta da Cruz em particular, que não só acaba por nos trazer aqui a arte enquanto veículo também de sensibilização, mas por algumas exposições que também passaram por este espaço, e que vimos que é a partir dos mais novos que esta ideia de podermos ser mais sensibilizados para estas questões do ambiente se começa a construir. Eu até pedi primeiro à Raquel para falar antes de mim, por uma questão do design. Eu também sou designer de formação, designer industrial, apesar de não o colocar em prática, eu acho que é uma prática que nós levamos todos os dias aqui no espaço e para todos os públicos que nos visitam. Considero que o próprio concurso é também um mote para nós trazermos mais uma vez estas discussões de forma viva, e aqui aceitando um bocadinho também o repto que o David nos lançou, eu acho que sim, estes trabalhos devem ser divulgados. O espaço da Quinta da Cruz está de portas abertas, também numa opção em que esta exposição também se possa fazer em formato físico. Temos espaço destinado a isso, e acho que também deve circular, não só aqui o REP para a Quinta, mas também aos restantes municípios que nos envolvem. Queria também, dentro dos trabalhos que foram aqui apresentados, há bocadinho a Inês conversou aqui um bocadinho sobre a temática dos incêndios, e queria-vos passar também aqui como é que o próprio espaço museu, que recebe um conjunto de exposições, pode também ser um motor e um veículo para esta sensibilização ambiental. A Inês, quando nos mostrou a fotografia, remeteu-me, a minha imagem saltou automaticamente para uma exposição que realizámos aqui no Espaço da Quinta, em 2018, a 15 de outubro de 2018, que marcou um ano dos incêndios de 2017. E essa exposição realmente foi uma exposição que nos deixou muito sensibilizados para esta temática, que envolveu todo o distrito e o concelho de Viseu, e particularmente porque sentimos que, ao contrário de outras exposições que trouxemos aqui ao espaço, a exposição de Dever de Memória, que foi uma viagem de 2 fotojornalistas, portanto, sobre todo desde a noite do incêndio até um ano depois, como é que a paisagem se transformou, como é que a vida das pessoas ficou, como é que todas as casas que ficaram destruídas se reergueram. E efetivamente acho que tivemos aqui uma ideia clara, como é que um espaço positivo e que tem por obrigação também
ser um espaço que nos leva às dúvidas e às questões do foro social e que atravessam as nossas problemáticas ambientais e sociais. Como é que uma exposição pode ser tão viva e colocar todas as pessoas que nos visitaram em diálogo? Porque efetivamente as pessoas vinham de peito aberto para conversar sobre a forma como aquilo as afetou psicologicamente, fisicamente, e acho que esta forma integrada de como as artes, enquanto o espaço da Quinta da Cruz, não é? Que é um espaço municipal e integra a rede municipal de museus, mas é um espaço que está aberto a receber estas propostas, enquanto uma exposição que aparentemente simples, não é? Nos trouxe uma realidade que nos afetou a todos, e como é que os próprios públicos, ao interagir com ela, são tocados e podem levar esta mensagem de futuro, não deixar esquecer, para realmente termos uma participação mais ativa e de sensibilização ambiental para o futuro.